Olá pessoal, e aí como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos terminar aqui os conteúdos do nosso capítulo 3, né? E ficou só um trechinho. E por isso, na aula de hoje, eu quero fazer com vocês a leitura e a explicação da nossa página 44, tá? Onde nós vamos falar sobre os teóricos do absolutismo, que é a última partezinha aí desse nosso capítulo. Depois a gente começa o nosso capítulo, o nosso material 2, perdão, né? Então, primeira coisa, quando a gente fala em teóricos do absolutismo, primeiro a gente tem que pensar sobre teoria. E teoria, o que é a teoria? Antes da gente fazer uma coisa, colocar uma coisa em prática, a gente precisa pensar essa coisa, de forma que a gente crie um caminho, né, uma lógica que vai orientar os nossos atos e até mesmo que vai justificar. Igual quando, por exemplo, Charles Darwin criou a teoria do evolucionismo, que ele fala que as espécies estão em constante evolução. E aí ele descreveu toda uma metodologia, toda a teoria que vai justificar aquilo que ele acredita, que é a questão da evolução das espécies. Também o absolutismo, ele teve os seus teóricos, né? Por exemplo, hoje, para a gente ter uma boa convivência, né, social, a gente precisa de quê? De leis, né? Então, todo o governo, o poder público é orientado por leis, e as leis são o quê? São teorias que orientam o funcionamento da sociedade na prática. Muito bem. Então, nós vamos falar hoje sobre Thomas Hobbes e Jacques Bossuet, que foram os dois teóricos do absolutismo, tá? Então, acompanhando comigo aí na página 44, vai ser rapidinho, vou fazer a leitura com vocês e as intervenções, tá? Explicando um termo ou outro que houver necessidade. Então, conforme as monarquias se formavam, diversos estudiosos passaram a formular teorias que contribuíram para a consolidação da visão absolutista, pois justificavam a existência das monarquias absolutistas. Dentre esses teóricos, podemos destacar Thomas Hobbes, que nasceu em 1588 e morreu em 1679, e Jacques Bossuet, que nasceu em 1627 e morreu em 1704. Então, esses teóricos, eles criaram as teorias que justificavam o poder concentrado nas mãos do rei, o poder absoluto dos reis, tá? Então, primeiramente falando sobre Hobbes. Hobbes foi um filósofo inglês, autor da obra Leviatã, foi o livro que ele escreveu. Para esse teórico, o Estado, né, que é o governo, o poder público, deveria ser centralizador e poderoso para garantir a existência humana, já que para ele, aí tem a frase famosa dele, né? O homem é o lobo do homem. Ou seja, para que os homens não se destruam, é necessária a existência de um Estado que garanta a paz e a convivência entre eles. Então, nós temos a sociedade. Então, vamos pensar que um dia não existiam leis na sociedade. Então, cada um se autogovernava, era quase que uma selvageria. Era um estado natural, um estado de natureza. Porque, por exemplo, na natureza predomina a lei lá dos animais, né? O mais forte vence, ou seja, não tem lei. Já na sociedade humana, nós precisamos de uma força que esteja acima de nós enquanto sociedade, que estabeleça as leis, né? Então, quando a gente tem lá um código penal, quando nós temos uma constituição, que é a lei maior do país, todos devem obedecer à lei. E quando as pessoas desobedecem à lei, o Estado, inclusive, pode usar uma força policial para fazer valer a lei, né?
Por exemplo, se uma pessoa mata outra pessoa, comete o crime lá de homicídio, né? Ou feminicídio, né? Que já é um crime onde o homem mata a mulher por ódio, né? Que está tipificado no nosso Código Penal. Então tem a lei que garante que essas pessoas sejam punidas e julgadas pelos seus crimes. Agora vocês imaginam se não existissem essas leis. Todo mundo ia sair matando todo mundo por aí e ia ficar por isso mesmo. Então, para Hobbes, né, é necessária a existência do Estado, né, do poder público, para garantir a paz e a convivência entre os membros da sociedade. Assim, para Hobbes, ao aceitar o poder absoluto do rei, a sociedade estaria firmando um contrato com seu soberano, sendo este responsável por garantir a paz e a segurança, e em troca a sociedade teria sua liberdade restrita pelo Estado. Então o Estado faz um contrato, celebra, né, um contrato com a sociedade. E nós, a cada 4 anos, quando a gente vai às urnas votar, nós estamos firmando um contrato com os nossos governantes. Porque quando o governante assume, ele jura pela Constituição, né? Ele jura defender a lei, que ele vai, pelo menos assim, em teoria, né, gente? Que ele vai garantir o cumprimento da lei. Então, aquilo ali simboliza o quê? Que o governante se compromete a nos governar, né? E nós nos comprometemos a respeitar as leis, né? O trecho a seguir do livro Leviatã, de Hobbes, demonstra a ideia do pensador sobre a criação do Estado como uma instituição que limitaria as liberdades, porém garantiria a segurança dos indivíduos em uma sociedade. Então, olha o trecho do Hobbes. A única maneira de instituir um poder capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a sua força e poder a um homem ou a uma assembleia de homens. O que equivale dizer? Designar um homem ou uma assembleia de homens como representante de suas pessoas, todos submetendo assim suas vontades à vontade do representante e suas decisões à sua decisão. Isto é mais do que o consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens. Então, quando a gente elege os prefeitos, os vereadores, os deputados, né, estaduais, federais, governadores, senadores e o próprio presidente, a gente está celebrando um contrato social, né? Então, nós, sociedade, a gente abdica o direito de nos autogovernar e a gente se submete à autoridade de um poder público, ok? Bom, agora falando de Jacques Bossuet, a teoria, na minha sim opinião, né, de historiador, a teoria de Hobbes, gente, ela tem uma lógica. Agora, a teoria de Jacques Bossuet, ela já mistura um pouco da religião, porque ela é a teoria do direito divino dos reis, que justifica o direito dos reis governarem, a posição que eles ocupam por meio de uma questão religiosa. Então, olha lá. Jacques Bossuet foi um estudioso e bispo francês que elaborou a teoria do direito divino dos reis. Então, ele era um bispo, ele era um membro da Igreja Católica, né? Essa teoria foi adotada por muitos monarcas durante o período absolutista. De acordo com Bossuet e sua teoria, o rei é um representante de Deus na terra. Aí olha essa parte, interessante e estranha, né? Assim, os súditos deveriam obediência incondicional ao monarca, ao rei. Para Bossuet, o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Então Jacques Bossuet dizia
que o poder dado ao rei de governar foi dado a ele por Deus e não pelos homens. E por isso, se a gente desrespeitasse o rei, a gente estaria desrespeitando o próprio Deus, né? Porque havia esse entendimento, né, de que a pessoa era escolhida por Deus. E hoje, né, as formas de governo evoluíram bastante e a gente tem o entendimento de que o poder não é dado ao governante por Deus, mas sim pela sociedade que elege, que escolhe, que vota. Então o poder está nas mãos do povo. Então o problema da viagem aqui do Jacques Bossuet é essa, que ele dizia que o poder do governante vem das mãos de Deus. E não funciona dessa forma, né? Então, o poder está nas mãos da maioria. Nós somos a força, né? A ideia desses dois pensadores é divergente em um ponto específico. Para Hobbes, o Estado moderno não foi criado a partir de uma intervenção divina, né, que é bacana, e sim da vontade dos homens de saírem de uma situação de conflito a partir da centralização do poder. Então, um fala de forma lógica, né? Hobbes, né? Traz a lógica para, para criar a teoria dele, né? Traz para o humano. Já Jacques Bossuet já leva para o lado do divino, do sobrenatural. Tá bem? Então é isso, gente. Aí a gente encerra hoje o nosso capítulo 3, o nosso material número 1. E a partir da semana que vem a gente vai começar o nosso material 2, volume 2. Tá bem? Se cuidem. Valeu!